Lição 138 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Comentário. Chegamos a outra lição importante, tendo como tema central o poder de escolha de nossas mentes. Tomar uma decisão é sem significado, a menos que saibamos entre o que estamos decidindo. Assim, para decidirmos pelo céu, precisamos primeiro estar cientes do inferno do ego contra o qual estamos escolhendo. Essa consciência da mente dividida desfaz a estratégia do ego de ausência de mente, cuja rápida revisão vai introduzir a lição que se focaliza especificamente nesse plano. Uma vez que o poder tomador de decisões da mente do filho escolheu o sistema de pensamento de individualidade e especialismo, a preocupação do ego é a de que o filho possa mudar sua mente. Ele estabelece uma estratégia brilhante para tornar o Filho de Deus sem mente, por fabricar um conto de pecado, culpa e medo. Separação significa pecado, porque eu ataquei Deus para que pudesse viver. Eu me sinto culpado pelo que fiz e estou aterrorizado com o monstro que espreita agora em minha mente, pronto a me atacar em vingança pelo meu pecado. Ontologicamente, penso nesse, entre aspas, monstro com a autoridade suprema, cuja posição como criador eu usurpei. Agora preciso escapar desse monstro em minha mente, determinado a me destruir pelo que fiz a ele. Não tenho outra escolha a não ser fugir da minha mente e me projetar em um mundo e um corpo, fazendo o universo físico de especificidade, no qual agora vejo o pecado e a culpa que não quero reconhecer em mim mesmo. O resultado desse plano é que a parte tomadora de decisões da minha mente parece para sempre enterrada, oculta pelo pecado, culpa e medo, que, por seu lado, são escondidos por minhas experiências corporais no mundo físico. Para que eu tome a decisão pelo céu, decidindo pelo Espírito Santo, preciso primeiro reconhecer minha escolha original pelo ego. Assim, o papel específico do nosso professor, o Espírito Santo, é nos ajudar a identificar o plano secreto do ego, para que possamos aprender que o que percebemos do lado de fora reflete o que primeiro tornamos real dentro de nós. Só então nossa escolha se torna realmente significativa. O, entre aspas, plano do Espírito Santo de desvelar a estratégia do ego, portanto, está subjacente a essa lição. Citação. Nesse mundo, o céu é uma escolha, porque aqui acreditamos que há alternativas entre as quais escolher. Comentário. Nós aprendemos nessa lição que o céu não é realmente uma escolha, uma vez que o céu é a perfeita unicidade. Na verdade, não existe nada entre o que escolher. Em nosso mundo dualista, no entanto, escolher é necessário e é essencial que compreendamos essas duas escolhas, o sistema de pensamento de ódio e morte e o reflexo da unicidade do céu. Citação. Pensamos que todas as coisas têm um oposto e que escolhemos aquilo que queremos. Se o céu existe, também tem que haver um inferno, pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos e o que pensamos ser real. Comentário.
Essa é uma afirmação clássica de um sistema de pensamento dualista, tal como as que achamos nas religiões bíblicas ocidentais: Deus e o diabo, o céu e o mundo, espírito e corpo, bem e mal, perdão e pecado. Não haveria judaísmo, cristianismo ou islamismo se não houvesse dualidade. Se o céu existe, então, o inferno também tem que existir. No Oriente, isso é comumente expressado pelo princípio de Yin e Yang, no qual tudo é concebido em termos do seu oposto. Essa, no entanto, não é a metafísica do Um Curso em Milagres, que é não dualista, e assim ensina que a perfeita unicidade é tudo o que existe. A realidade não é encontrada, ao contrário do que Jung disse, por reconciliar os opostos. Por exemplo, Deus não tem um lado escuro, sombrio. Existe apenas verdade, luz e amor. A definição de Deus. Nenhum estudante do curso se esquece dessa linha da introdução. Citação: o oposto do amor é medo, mas o que é totalmente abrangente não pode ter opostos. Texto, introdução. Comentário: uma vez que nosso ser nasceu do medo do amor e é sustentado pelo medo também, esse ser se torna uma criatura de opostos, inevitavelmente fazendo surgir um mundo de opostos que contradiz a realidade e testemunha sua aparente inexistência. Citação: a criação desconhece opostos, mas aqui a oposição é parte do que é, entre aspas, real. É essa estranha percepção da verdade que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno. Isso não é realmente assim. Comentário: dentro do nosso mundo de dualidade, escolher o céu parece ser uma escolha real, porque, mais uma vez, percebemos em termos de opostos. A percepção acontece no contexto da figura e pretexto. Uma figura, o que é focalizado, percebida em relação a um acontecimento anterior, o que é julgado como sem importância. Para perceber, portanto, é preciso ter uma figura e antecedentes. Nós vimos essa descrição do mundo perceptivo no Manual para Professores. Assim, Jesus nos diz que o Espírito Santo ensina através de opostos. Citação: o ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através de opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Texto, capítulo 5. Comentário: nós acreditamos que os corpos são realidade e por essa crença negamos o não dualismo do Um Curso em Milagres. Entre aspas, a criação desconhece opostos. Nós, portanto, precisamos aprender que Deus não sabe nada sobre nós porque Ele não pode conhecer nada sobre nós, cuja existência individual é o oposto do ser do céu. Citação: no entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus não pode entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. Comentário: esse importante princípio é subjacente à pedagogia do curso. Jesus não ensina a verdade diretamente,
mas indiretamente através da reinterpretação da ilusão, contrastando-a com a verdade. Citação: a prova indireta da verdade é necessária em um mundo de negação e sem direção. Texto, capítulo 14. Assim, Jesus diz no esclarecimento de termos que o Um Curso em Milagres vem dentro de uma moldura do ego, dualidade e contraste. Citação: esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Não se ocupa do que está além de todo o erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Por conseguinte, usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. Esclarecimento de termos, introdução. Comentário: é-nos dito repetidamente no curso como o Espírito Santo ensina através de contrastes. Citação: tu que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Texto, capítulo 14. Comentário: Jesus nos ensina, como faria qualquer teorista erudito, a contrastarmos a dor do ego com o prazer que vem quando escolhemos o Espírito Santo. Ele está nos condicionando a associar paz e alegria com perdão, e angústia e dor com julgamento. Ele ensina através do contraste, porque essa é a única maneira de podermos aprender sobre o céu. Sua unicidade e amor não podem ser ensinados ou experimentados aqui, e ninguém em um corpo tem ideia do que eles são. No entanto, seu reflexo pode ser ensinado. Como já vimos, Jesus apresenta essa apologia para a sua metodologia. Citação: como podes ensinar a alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida em que ele muda sua mente acerca deste valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? Texto, capítulo 4. Comentário: Jesus aqui reafirma seu método de ensinar a não dualidade dentro de uma moldura dualista, na qual estudantes com frequência ficam confusos e saem dos trilhos. Eles não entendem que a maior parte do tempo Jesus fala de forma metafórica ou simbólica. Sempre que ele fala da dualidade ou contraste, ele está usando metáforas. O que ele diz reflete a verdade, mas não a expressa. A afirmação mais clara no Um Curso em Milagres sobre a verdade não dualista vem depois no livro de exercícios. Citação: nós dizemos Deus é, e então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Livro de exercícios, página 169. Comentário:
Você não diz que Deus é algo. Você não diz que Deus é qualquer coisa. Deus é. Ponto final. Uma perfeita declaração não dualista. No entanto, não teríamos um curso em milagres e certamente não teríamos uma espiritualidade relevante se isso fosse tudo o que o curso dissesse. Mais uma vez, por favor, não confunda símbolo com fonte. Como Jesus nos lembra no capítulo 19. Um lembrete que não pode ser dado com frequência demais. Citação. Lembra-te então que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam. Texto, capítulo 19. Comentário. O símbolo é o reflexo, e o reflexo é o meio que vai nos levar ao fim, nossa meta final do amor de Deus. Citação. A verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo. Comentário. O ego nos diz que na presença da verdade, a unicidade de Deus, nossos seres individuais e especiais têm que desaparecer. Assim, nós tememos essa verdade e continuamente construímos barricadas de especialismo para mantê-la do lado de fora. O poema de Ellen, entre aspas, A Segunda Chance, descreve o papel do ódio de protegê-la da verdade do amor do seu Senhor. Citação. Tendo o ódio como um amigo, eu não temo perdê-lo para um Deus que considere mais caro. Pois agora eu parecia segura, pelo ódio mantido bem apertado, e sentindo que eu estava a salvo do amor finalmente. As Dádivas de Deus, página 45. Citação. Pois isso seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda e ela não pode vir. Comentário. Dizer que a verdade é possível aqui nesse mundo é cometer o equívoco de trazer a verdade à ilusão, de acreditar que Deus, o Espírito Santo e Jesus estão atuantes aqui. Seu amor está refletido nesse mundo, mas eles não estão nesse mundo. Não é tanto que eles não façam coisas aqui, eles não podem fazer coisas aqui. Em vez disso, é a mente separada, dualista, que interpreta seu amor não específico em nossas mentes certas, em um meio específico. Em vez disso, é a mente separada dualista que interpreta seu amor não específico em nossas mentes certas, em um meio específico de expressão que podemos aceitar em um nível corporal. É por isso que as pessoas têm experiências de Jesus falando com elas, guiando-as, ou o Espírito Santo fazendo as coisas acontecerem para elas. De fato, a verdade não acontece no mundo, como esse parágrafo deixa claro quando você o lê cuidadosamente. Mais uma vez, nós experimentamos um reflexo em nossas mentes da verdade, do amor não específico de Deus, mas precisamos estar vigilantes para não confundirmos o reflexo com a verdade, que é o que acontece quando as religiões e espiritualidades constroem uma teologia baseada no reflexo, a elevação da forma sobre o conteúdo. O leitor pode se recordar dessa passagem do texto, que discute isso no contexto do relacionamento especial e expõe o especialismo inerente
às religiões formais. Citação: sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar a buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é: um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, como sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo. Texto, capítulo 16. Citação: escolher é obviamente o modo de escapar do que os opostos parecem ser. Comentário: se nossa escolha for entre o ego e o Espírito Santo, as mentes certa e errada, então escolher um resolve o conflito e libera o outro. Uma vez que não podemos manter dois sistemas de pensamento mutuamente excludentes e esperar encontrar paz, escolhendo a paz sobre o conflito, a verdade sobre a ilusão, nós gentilmente traçamos nossa escapatória para a realidade além dos opostos. Lembre-se dessa importante passagem do texto. Citação: a saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensina ambos, coisa que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo-o. No entanto, realmente queres paz, ou não teria apelado para a voz pela paz para te ajudar. Texto, capítulo 6. Citação: a decisão permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio do tempo. Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício e o esforço é dissipado. Comentário: em outras palavras, nosso tempo e esforço serão inúteis se não forem engendrados para nos ajudar a tomar essa única decisão pelo céu. Realmente existe um propósito mais poderoso para estar aqui: aprender as lições da nossa sala de aula, com Jesus como nosso professor, de que existe outra maneira de olharmos para o mundo, refletindo para nós outra forma de olharmos dentro de nossas mentes. Isso vai abrir a porta para que façamos a escolha certa. Qualquer coisa menos do que essa meta é uma perda de tempo. Assim, tentar consertar as coisas no mundo é sem sentido se isso não nos levar a mudar nossas mentes. Escolher o Espírito Santo continua sendo a única decisão significativa que podemos tomar. Citação: gasto sem nenhum retorno, o tempo passa sem resultados. Não há nenhum senso de ganho, pois nada é realizado, nada é aprendido. Comentário: quando olhamos de forma objetiva para a história, o que chamamos de civilização, é óbvio que não houve muito progresso. Tecnologicamente, temos alcançado bastante, mas em termos de terminar com o sofrimento e trazer paz aos cidadãos do mundo, não progredimos muito além dos homens das cavernas, batendo nas cabeças uns dos outros com a clava. Nada mudou,
O propósito do Homo sapiens sempre tem sido orientado em direção a permanecermos aqui, conseguindo tanto quanto possível dos outros e não despertando do sonho do mundo. No entanto, tal despertar é nosso único propósito significativo. Quando você pode se identificar com o propósito de mudar sua mente e seu professor, sua vida desde o nascimento à morte, do momento em que você acorda até a hora que vai dormir, terá grande significado. Você vai fechar seus olhos à noite com um senso de preenchimento, não necessariamente porque aprendeu tudo o que havia para aprender, mas porque entendeu que sua vida no mundo é uma sala de aulas, nem uma prisão, nem um paraíso. Você descansa facilmente com o pensamento de que, mesmo que não tiver aprendido todas as suas lições, amanhã ainda é outro dia, ensinado por um professor que é infinitamente paciente. Assim você desperta a cada manhã com alegria e volta alegremente para a cama à noite, não importando os sucessos ou fracassos percebidos no dia, pois você se identificou com o único propósito que torna a vida significativa. No final do manual, Jesus descreve o curso desse dia orientado pela mente certa. Citação: Se tiveres o hábito de pedir ajuda quando e onde puderes, podes estar confiante de que a sabedoria te será dada quando precisares dela. Prepara-te para isso a cada manhã, lembra-te de Deus quando puderes durante o dia, pede ajuda ao Espírito Santo quando for viável fazê-lo e agradece a Ele pela orientação à noite. E a tua confiança estará, de fato, bem fundamentada. Manual dos Professores, página 29. Citação: Tu precisas ser lembrado de que pensas que 1000 escolhas te confrontam, quando realmente há apenas uma. Comentário: A seção importante, perto do final do texto, entre aspas, a alternativa real, expande essa ideia. Texto, capítulo 31. Nós pensamos que existem centenas e centenas de escolhas ainda a serem feitas. Na verdade, no entanto, existe apenas uma: escolher perceber que cometemos um equívoco por termos escolhido o ego, um equívoco que desfazemos por escolhermos Jesus como nosso professor. Citação: E mesmo essa apenas parece ser uma escolha. Comentário: Isso é assim porque no céu, a única verdade, não existe escolha. Mais uma vez, a escolha é uma ilusão, mas a escolha da mente certa é a ilusão final, porque quando nós, de uma vez por todas, escolhermos o Espírito Santo em vez do ego, vamos ter corrigido o equívoco original do Filho. Conforme esse equívoco é desfeito, o mundo e o sistema de pensamento que o fez desaparecem. Citação: Não te confundas com todas as dúvidas que milhares de decisões iriam induzir. Comentário: Não fique confuso pela multiplicidade do mundo. Jesus nos diz: Ele foi feito para nos confundir e distrair nossa atenção aqui. O produto final do plano do ego para nossa identificação com o estado sem mente. Assim, nós pensamos que existem problemas físicos, psicológicos e outros que exigem soluções. No entanto, tudo isso foi inventado, uma cortina de fumaça para nos confundir sobre o problema real na mente. Entre aspas, a complexidade é do ego.
Texto, capítulo 15. Pois representa a tentativa engenhosa do ego de esconder o pensamento de unicidade em nossas mentes, por ocultar a simplicidade da decisão que iria negar o ego inteiramente. Citação: a complexidade não é de Deus. Como poderia ser quando tudo o que ele conhece é uno? Ele conhece uma criação, uma realidade, uma verdade e apenas um filho. Nada entra em um conflito com a unicidade. Como poderia então haver complexidade nele? O que há para decidir? Pois é o conflito que faz com que a escolha seja possível. A verdade é simples, ela é uma, sem opostos. E como poderia a discórdia se introduzir em sua simples presença e trazer complexidade aonde está a unicidade? A verdade não toma quaisquer decisões, pois não há opções entre as quais decidir. E só se houvesse é que a escolha poderia ser um passo necessário para avançar rumo à unicidade. O que é tudo não deixa espaço para nenhuma outra coisa. Texto, capítulo 26. Citação: só fazes uma escolha, e, uma vez feita, perceberás que não havia absolutamente nenhuma. Comentário: quando nós finalmente fazemos a escolha por Deus, o ego desaparece, o que significa que realmente não havia escolha de forma alguma. Desfazendo o equívoco original, desfazemos o pensamento e o mundo de separação ao mesmo tempo. Na verdade, não havia culpa ou expiação e nenhuma mente tomadora de decisões para escolher entre eles. Havia e há apenas a verdade de Deus. Citação: pois a verdade é verdadeira e nada mais é verdadeiro. Não há nenhum oposto a ser escolhido em seu lugar. Não há nenhuma contradição para a verdade. Comentário: no instante em que escolhemos aceitar a expiação do Espírito Santo para nós mesmos, o alcance do mundo real, toda decisão, conflito e oposição terminam. Quando o mundo de opostos se vai, tudo o que resta é a memória de Deus. Como o curso ensina, nesse ponto, Deus se abaixa e nos levanta de volta até Ele. Essa passagem sobre a ressurreição expressa o fim do sonho de opostos. Citação: a ressurreição é a aceitação da interpretação do Espírito Santo sobre o propósito do mundo, a aceitação da expiação para si mesmo. É o fim dos sonhos de miséria e a feliz consciência do sonho final do Espírito Santo. É o reconhecimento das dádivas de Deus. É o sonho no qual o corpo funciona perfeitamente, sem outra função que não seja a comunicação. É a lição na qual termina o aprendizado, pois ele é consumado e ultrapassado com isso. É o convite a Deus para que ele dê seu passo final. É o abandono de todos os outros desejos e todas as outras preocupações. É o desejo único do Filho pelo Pai. Manual dos Professores, página 28. Citação: a escolha depende do aprendizado, e a verdade não pode ser aprendida, só reconhecida. Comentário: esse é um curso em aprendizado, que é o motivo pelo qual Jesus apresenta sua mensagem dentro de uma moldura curricular. O que aprendemos não é a verdade, mas como desfazermos as interferências à nossa lembrança da verdade. Lembre-se
dessas linhas muito importantes. Citação: a tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Texto, capítulo 16. Comentário: aprendendo o perdão do Espírito Santo dentro da complexidade do nosso mundo insano, as condições de aprendizado, aprendemos o que o ego ensinou e, portanto, reconhecemos sua simples verdade do Espírito Santo. Citação: se tu és bem-aventurado e não tens conhecimento disso, precisas aprender que não pode deixar de ser assim. O conhecimento não é ensinado, mas as suas condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas fora. O Espírito Santo, por conseguinte, tem que começar o seu ensino mostrando-te o que nunca podes aprender. A sua mensagem não é indireta, mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que não podes ver que ele nada significa. Se queres ser um aprendiz feliz, tens que dar tudo o que aprendeste ao Espírito Santo para que seja desaprendido por ti. Texto, capítulo 14. Comentário: assim, trazemos as ilusões do nosso aprendizado à verdade, e tal desaprendizado nos leva alegremente para casa. Citação: a sua aceitação está em reconhecê-la, e ao ser aceita, ela é conhecida. Comentário: a maneira de reconhecermos, aceitarmos e sabermos que a verdade é nossa é desfazermos os obstáculos a ela. Se a verdade é amor, então a separação, ódio, sofrimento e morte são as interferências, e o perdão é o meio pelo qual as liberamos. Conforme cada escuridão desses pensamentos ilusórios é trazida à luz da verdade de Jesus, os pensamentos desaparecem no brilho resplandecente do seu amor. O que resta é a verdade. O processo começa pelo reconhecimento dos seus reflexos, começando a aceitá-la mais e mais como a verdade, e finalmente sabendo que nós somos essa verdade. Prenunciando uma lição posterior, lemos uma descrição desse mesmo processo. Citação: essa é a verdade. O sofrimento é um sonho. De início para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida, em seguida para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira com muitas reservas, e então para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Livro de Exercícios, página 284. Citação: mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo desse curso. Comentário: Jesus nos diz. Citação: conhecimento não é a motivação para aprender esse curso. A paz, sim. Texto, capítulo 8. Comentário: a paz pode ser descrita como o perdão total da nossa crença no pecado e na culpa. No entanto, como podemos saber quanto ainda percebemos? Assim, nossas percepções primeiro têm que ser limpas, levando à percepção verdadeira, que abre o caminho para o conhecimento. Citação: o conhecimento não é o remédio para a falsa percepção, já que, estando em outro nível, eles nunca podem se encontrar. A única correção possível para a falsa percepção
tem que ser a verdadeira percepção. Ela não vai durar, mas enquanto durar, vem para curar. A percepção verdadeira é o meio pelo qual o mundo é salvo do pecado, pois o pecado não existe. E é isso o que a percepção verdadeira vê. Esclarecimento de termos, capítulo 4. Citação. As nossas são metas de ensino a serem atingidas através do aprendizado de como é possível alcançá-las, do que são e do que te oferecem. Comentário. Jesus está demarcando para nós o propósito e os limites do seu curso. Isso não é destinado a nos tirar o céu, mas a nos levar até o seu portão, o mundo real. Em outras palavras, sua meta de ensino é nos levar a desfazer as interferências que constituem nossa louca jornada para fora do céu, para que possamos entrar no mundo real, dessa forma, completando o trabalho do Um Curso em Milagres. Citação. As decisões são o resultado do teu aprendizado, pois se baseiam no que aceitaste como a verdade do que és e de quais são as tuas necessidades. Comentário. Se eu aceitar o ego como meu professor, minha verdade será a de que sou limitado, pecador, culpado e doente, um corpo que tem que morrer. Cada decisão que tomo vai fluir dessa escolha equivocada original. Se, no entanto, eu escolher Jesus, começarei o processo de desfazer os pensamentos pertencentes ao meu falso ser. Nesse ponto, minhas decisões vão fluir do seu amor e me levar de volta à verdade. Citação. Nesse mundo insanamente complicado, o céu parece tomar a forma de uma escolha, ao invés de ser simplesmente o que é. De todas as escolhas que tentaste fazer, essa é a mais simples, a mais definitiva e o protótipo de todo o resto. Aquela que resolve todas as decisões. Se pudesses decidir o resto, essa permaneceria sem solução. Mas, ao resolvê-la, todas as outras são resolvidas com ela, pois todas as decisões apenas ocultam essa única sob diferentes formas. Essa é a escolha única e final, em que a verdade é aceita ou negada. Comentário. O mundo do céu é simples, existe apenas a unicidade. O mundo do Espírito Santo é simples, existe apenas o perdão para desfazer nossos problemas. Quando negamos seu ensinamento, no entanto, inevitavelmente acreditamos na complexidade do ego, fazendo surgir esse próprio mundo muito complicado. No entanto, até estarmos prontos para desfazer nosso investimento na individualidade, o que nos torna realmente complicados, ainda vamos ter escolhas a fazer. Conforme crescemos em aprendizado, generalizamos mais e mais até atingirmos o ponto de reconhecer que tudo para o que precisamos de ajuda é o mesmo problema: doença, trabalho incerto, dificuldade nos relacionamentos ou falta de dinheiro. Tudo resultado da escolha equivocada da mente pelo ego. Nosso leque de escolhas encolhe até realmente sabermos que só existe uma. Quando aceitamos que nossos problemas vêm da crença em que estamos melhor sem o Espírito Santo, todas as preocupações desaparecem, pois fizemos a escolha correta. Ainda vamos ter escolhas comportamentais a fazer aqui, mas elas não vão mais ser atendidas por causa da ansiedade. Nós escolhemos A, B ou C, mas sem o conflito que inevitavelmente se segue a agirmos por conta própria. O problema, portanto, não é o que pensamos, mas que pensamos saber melhor. Quando excluímos o Espírito Santo, nossos problemas se tornam legião e nunca serão resolvidos. Quando excluímos o Espírito Santo, nossos problemas se tornam legião e nunca serão resolvidos. Quando o escolhemos, o Espírito Santo, eles gentilmente se desvanecem. Citação.
Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria, lembra-te de que te decidiste contra a tua função no céu, e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres em reconhecimento de que tu não sabes. Como, então, podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus e pela tua função conforme ele a conhece. Assim, ele irá ensinar-te a remover a horrível carga que colocaste sobre ti mesmo, por não amar o Filho de Deus e por tentar ensinar-lhe culpa em vez de amor. Quando tiveres aprendido como decidir com Deus, todas as decisões vêm a ser tão fáceis e tão certas como respirar. Não há esforço e serás conduzido tão gentilmente como se estivesse sendo carregado por um calmo atalho no verão. Texto, capítulo 14. Citação. Assim, hoje começamos considerando a escolha para a qual o tempo foi feito, a fim de nos ajudar a fazê-la. Tal é o seu propósito santo, agora transformado, pois não tem mais a intenção que tu lhe deste. De que fosse um meio para demonstrar que o inferno é real, que a esperança vem a ser desespero e que a própria vida, no fim, não pode deixar de ser vencida pela morte. Só na morte é possível dar solução aos opostos, pois acabar com as oposições é morrer, e assim, a salvação tem que ser vista como morte, pois a vida é vista como conflito. Resolver o conflito é pôr um fim à tua vida também. Comentário. O ego faz o tempo, assim como fez o espaço, para nos mostrar que o inferno é real e o céu uma mentira. Não existe esperança aqui, e a morte é a única realidade. Lembre-se de que o tempo e o espaço são fragmentos sombrios do pecado, culpa e medo, e da separação que tornamos real em nossas mentes. Uma vez que a escolha errada foi feita, a verdade do céu só poderia ser refletida nessa ilusão por darmos ao mundo um propósito diferente. Eu acordo a cada manhã em um corpo imundo que foram feitos pelo ego, cheio de pensamentos de preocupação, julgamento e dor, também feitos pelo ego. No entanto, se eu pedir a ajuda de Jesus, as próprias coisas que fiz para ferir a mim mesmo e aos outros serão transformadas em propósito, em uma sala de aulas na qual aprendo que tudo é apenas um sonho. O tempo foi feito pelo ego para ferir. Ele pode ser usado pelo Espírito Santo como um instrumento de cura através do instante santo. Citação. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo, pois o tempo, de acordo com o seu ensinamento, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. Não há medo no presente quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente. E o presente se estende para sempre. É tão bonito e tão limpo e tão livre de culpa que nada existe nele além de felicidade. O tempo é teu amigo, se deixares que o Espírito Santo o use. Dá o instante eterno para que a eternidade possa ser lembrada para ti naquele instante brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixa que ele o dê a ti. Texto, capítulo 15. Comentário. Dentro do sistema de pensamento do ego, estar em um estado conflitado, dualista, é ser salvo, e a verdadeira salvação, escolher o princípio de expiação,
é a danação e a dissolução do ego. Para o ego, então, salvação do conflito é morte, pois a vida como um indivíduo significa conflito. Lembre-se, a origem do ego foi seu conflito com Deus. Deus ou o ego, unicidade ou individualidade. Uma vez que eles não podem coexistir, e eu acredito que existo, a vida do ego significa destruição do nosso Criador e fonte, o princípio do um ou outro. Minha vida específica, então, é construída sobre esse pensamento. Se eu existo, alguém tem que pagar por isso, e eu preciso estar para sempre em guarda, ou a pessoa que eu traí, roubei e matei vai voltar e fazer a mesma coisa comigo, o que dentro do sonho, do ego, é inevitável. Todos que percebemos, portanto, foram feitos literalmente à nossa própria imagem e semelhança, traidores, ladrões e assassinos. Citação. Aqueles que têm medo do que projetam são vigilantes em favor de sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Texto, capítulo 7. Comentário. As pessoas sempre têm sentido medo da verdadeira salvação, que é o motivo pelo qual o mundo tem tido medo de Jesus e de sua mensagem de amor. Os buscadores espirituais ainda têm medo dessa mensagem, agora expressa no Um Curso em Milagres. Nós acreditamos ter atacado Deus e seu próprio amor, e, portanto, acreditamos que Ele vai nos atacar na mesma moeda. Assim, esse medo é uma defesa contra o terror subjacente de que o amor de Deus vai acabar com nosso especialismo e individualidade. Citação. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse o lugar que buscaste deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Reconheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo teu Pai iria impelir-te a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é a salvação porque te impede isso. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Texto, capítulo 13. Comentário. Nosso ser individual, portanto, continuamente decide contra o amor e contra o meio, perdão, através do qual nos lembramos dele. Apenas reconhecendo o custo para nós de tal decisão, estaremos convencidos, nas palavras do rei Lear, de que, abre aspas, nesse caminho jaz a loucura, fecha aspas. Só então podemos começar a considerar a escolha que, abre aspas, o tempo foi feito para nos ajudar a escolher, fecha aspas. Citação. Essas crenças loucas, conflito é realidade, morte é parte da verdade, podem ganhar um domínio inconsciente de grande intensidade e a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão forte que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. Comentário. O que são as, entre aspas, suas ideias sobre a sua própria proteção? Se o pensamento de individualidade constitui do sistema de pensamento do ego e sua própria existência, qualquer coisa que o proteja tem que ser sagrada. Ataque, julgamento, doença, dor, prazer, especialismo em todas as suas formas. Citação. Ela tem que ser salva da salvação, ameaçada para estar segura
e magicamente armada contra a verdade. Comentário. Salvação significa o fim do sistema de pensamento de separação do ego. E a identificação da mente com ele precisa, portanto, ser guardada da salvação. Meu ser individual estará a salvo enquanto eu sentir medo, onde tudo ao meu redor é percebido como uma ameaça, pois isso mantém as leis de conflito do ego, opostos, ataque e finalmente morte, aliados ao ego, e meus também, enquanto eu me identificar com esse ser especial. Tal identificação é o que é cruel e totalmente insano, como vemos na seguinte passagem sobre o especialismo. Citação. O especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em ti mesmo. A fé é investida apenas em ti mesmo. Tudo o mais vem a ser teu inimigo, temido e atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Qualquer gentileza que ele te ofereça é apenas engano, mas o teu ódio é real. Estando em perigo de ser destruído, o especialismo não pode deixar de matar, e tu és atraído para ele para matá-lo primeiro. E tal é a atração da culpa. Aqui se entroniza a morte como salvador. Agora a crucificação é redenção, e a salvação só pode significar a destruição do mundo, excluindo a ti. Texto, capítulo 24. Comentário. Nós não escapamos da destruição também, pois o especialismo é cruel e insano. Citação. A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso o que ele sempre te reserva no final. Querendo matar-te como expressão final do seu sentimento por ti, ele permite que vivas apenas para esperar a morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. Texto, capítulo 12. Citação. E essas decisões são feitas sem que se esteja ciente, a fim de mantê-las em segurança e sem perturbações, a parte do questionamento, da razão e da dúvida. Comentário. Isso foi articulado na lição 136. O plano do ego pede que eu esqueça até mesmo que existe um plano, dizendo-me que minha individualidade está protegida por um sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, cujo produto final é a punição que acredito estar vindo de forma justificada. A culpa é a peça central aqui, porque ela me lembra do meu pecado e então exige que eu seja punido por ela. Essa exigência e expectativa estabelecem um monstruoso sistema de pensamento na minha mente, informando-me de que, se eu continuar lá, certamente serei destruído. A obliteração sendo a palavra escolhida do ego. Desnecessário dizer, ele nunca me diz que isso é ilusório, mas, em vez disso, citação, em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, pois, se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado e Deus te trespassará, cegando-te. Acreditas nisso e assim não olhas. Texto, capítulo 21. Comentário. Assim, a razão pela qual eu nunca sei que o pecado foi inventado é que nem mesmo sei que ele está lá.
Com a mesma rapidez com que escolho tornar a separação real, junto com o sistema de pensamento do ego, realmente escolho esquecer que fui eu que fiz isso assim. Eu reprimo, projeto e agora vejo a culpa e o pecado ao meu redor. Meu medo é justificado por causa do pecado de todas as outras pessoas, e eu caminho pela terra em terror, precisando de armamento defensivo para proteger minha vulnerabilidade, mas nunca percebendo por quê, pois acredito que é o mundo e seus habitantes que vão me ferir. No entanto, a razão real pela qual eu estou tão amedrontado é o sistema de pensamento que inventei. Totalmente inconsciente desse fato, esse sistema de pensamento governa meus pensamentos, sentimentos e ações. O propósito central de Um Curso em Milagres, portanto, é que Jesus arranque o véu que, entre aspas, nos protege do monstro em nossas mentes, que nem mesmo existe. O curso nos ajuda a entender a estratégia do ego, para que possamos ver diariamente a conexão entre nossas preocupações, julgamentos e especialismo, e sua estratégia cuidadosamente planejada para nos confundir. O ego nunca quer que lembremos do poder da mente que escolheu contra o amor de Deus, mas pode escolher outra vez. No instante em que nos lembrássemos da nossa escolha pelo ego, iríamos parar de fazê-la, porque ela é insana e odiosa demais em relação a nós mesmos e aos outros. Se não soubermos que o mundo é nossa projeção, no entanto, não existe maneira de podermos mudar nossas mentes em relação a ele. Isso não pode ser enfatizado o suficiente, e nós vemos esse pensamento expresso novamente no parágrafo 9. Citação: o céu é escolhido conscientemente. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. Tudo que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão, para ser novamente julgado e dessa vez com o auxílio do céu. Comentário: não poderíamos pedir uma afirmação mais clara do que esse curso quer dizer, o que nos ajuda a ver por que Jesus diligentemente descreve o instinto assassino do sistema de pensamento do ego. Ele precisa fazer isso porque nós não sabemos que isso está lá. Podemos acreditar que existem expressões de crueldade no mundo, mas enquanto virmos através de véus abençoadófilos, vamos pensar que tudo é maravilhoso ou tem o potencial para ser. Nós não percebemos que enquanto acreditarmos que existe um mundo lá fora, não existirá nada maravilhoso, pois a única coisa realmente maravilhosa é aprender que o mundo não é maravilhoso porque é ilusório. Mais uma vez, não podemos reconhecer sua natureza ilusória até percebermos que temos uma mente que escolheu fazê-lo assim, cuja percepção vem quando escolhemos um professor que nos mostra que a feitura do mundo é uma sombra da feiura da mente. Além disso, esse mundo interno é ilusório, uma defesa cujo propósito é impedir que nosso tomador de decisões escolha contra o ego. Precisamos ver como esse propósito funciona no contexto específico de nossas vidas, transformando as lições de todos na mesma em conteúdo, mesmo que suas formas difiram umas das outras, que é o motivo pelo qual Jesus diz que nosso, entre aspas, currículo é altamente individualizado. Fecha aspas. Abre aspas. Currículo é altamente individualizado. Fecha aspas, Manual dos Professores, capítulo 29. Todo perdão, portanto, é o mesmo, embora expresso de formas muito específicas, o que reflete a diferença que cumpre o propósito do ego de transformar a diferença em realidade. Durante o dia todo, portanto,
Você precisa prestar atenção cuidadosa a todas as coisas, quer sejam mundanas, trazendo uma leve pontada de aborrecimento porque você não gostou de algo que alguém fez ou disse, ou uma circunstância séria, levando à fúria intensa. As formas não importam, pois todas servem ao propósito profano do ego de confundir você sobre a natureza e fonte do problema. Sem compreender que os problemas estão na mente, a escolha apropriada é impossível. Esse é o significado de elevar as sombras escuras à luz da compreensão, como também vemos na seguinte passagem do texto. Citação: Pequena criança, o, entre aspas, segredo da tua culpa não é nada. E se apenas o trouxeres à luz, a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu pai, pois irás lembrar do seu filho sem culpa, que não morreu porque é imortal. Texto, capítulo 13. Citação: E todos os equívocos de julgamento que a mente tenha cometido antes são abertos à correção, à medida em que a verdade os descarta por carecerem de causa. Agora não têm efeitos, não podem ser ocultados, pois o fato de que eles não são nada é reconhecido. Comentário: Quando o véu se vai e a escuridão da culpa foi trazida à luz da verdade, você olha em sua mente e percebe que nada está lá. Olhando então para o mundo, você não leva nada a sério, no sentido de dar a ele poder de lhe trazer prazer ou dor. Você respeita a dor das vidas das pessoas, suas lições e salas de aula, mas percebe que são salas de aula para aprender que uma ilusão nunca deixa de ser uma ilusão. Isso significa, em um nível prático, que a paz do amor de Jesus nunca é afetada por qualquer coisa acontecendo ao seu redor, pois você sabe que isso não tem nada a ver com você. Essa abordagem, portanto, atende à sua necessidade egoísta de estar em paz enquanto está vivendo no mundo, pois você não pode estar em paz enquanto acreditar que está aqui. No entanto, com seu novo professor, você aprende que estar nesse mundo é uma sombra da culpa na mente, e pelo fato disso ser a decisão da sua mente, você pode corrigi-la. Citação: A escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno, quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e é trazido à luz. Comentário: Nós vemos Jesus continuamente repetindo o mesmo pensamento. Precisamos trazer o que está enterrado em nossas mentes à consciência. Isso é um paralelo à famosa declaração de Freud de que o propósito da psicanálise é tornar o inconsciente consciente. O propósito de um curso em milagres é tornar consciente o sistema de pensamento do ego, a decisão pelo inferno, para que possamos ficar conscientes dessa decisão. Sem tal consciência, não podemos mudar nossas mentes em relação a ele. O propósito do Espírito Santo para o mundo, mais uma vez, é que ele seja a sala de aulas na qual nosso novo professor, Jesus, nos instrui a ver como o que experimentamos fora é um efeito direto da decisão da mente. Ao aprendermos cada vez mais a lição, o foco da nossa atenção muda dos problemas externos percebidos, nossas necessidades especiais, para a percepção de que eles são apenas reflexos da necessidade do ego de preservar sua separação, mantendo-nos inconscientes do poder das nossas mentes que o escolheram. Citação: Quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? Comentário: Não podemos fazer uma escolha significativa se a escolha for entre A e B, e tudo que vemos for A.
Precisamos perceber entre o que escolhemos, como essas duas perguntas explicam. Citação. Que escolhas se pode fazer entre dois estados, se apenas um é claramente reconhecível? Quem poderia estar livre para escolher entre efeitos, quando ele vê apenas um como algo que depende dele? Texto capítulo 27. No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas, se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor, que não passa de uma fonte imaginária de culpa e dor? Quem hesita em fazer uma escolha como essa? E nós hesitaremos em escolher hoje? Comentário. Lembre-se dessa linha frequentemente citada que encerra o capítulo 23. Citação. Quem, com o amor de Deus sustentando-o, poderia achar a escolha entre milagres ou assassinato difícil de fazer? Texto capítulo 23. Comentário. Quando você pede ajuda a Jesus, o amor de Deus sustentando você, vê a escolha claramente. O milagre de escolher seu amor contra o sistema de pensamento de assassinato do ego. A escolha não é difícil, uma vez que você tenha visto claramente as duas escolhas, pois só então poderá dizer de forma significativa que uma é valiosa e a outra sem valor. Isso significa, mais uma vez, que você presta atenção cuidadosa à sua vida diária, pedindo ajuda a Jesus para levá-lo ao que você tornou real, permitindo que você o veja como refletindo o pecado e a culpa que você primeiro tornou reais dentro da sua mente. Esse processo requer tremenda diligência e persistência, porque é muito fácil deixar que suas emoções e pensamentos sejam afetados pelo que parece estar fora de você, incluindo seu corpo, o você sendo o tomador de decisões na sua mente. Portanto, veja como você fica feliz ou triste, bem ou doente, baseado em circunstâncias externas à sua mente. Esse é o foco da nossa vigilância, pois isso nos leva a fazermos uma escolha significativa, milagres ou assassinato, verdade ou ilusão. Citação. Ainda depende de ti escolher unir-te à verdade ou à ilusão. Mas lembra-te que escolher uma é abandonar a outra. Aquela que escolheres atribuirás beleza e realidade, porque a escolha depende de qual delas valorizas mais. A centelha da beleza ou o véu da feiura, o mundo real ou o mundo da culpa e do medo, verdade ou ilusão, liberdade ou escravidão, tudo é a mesma coisa. Pois nunca podes escolher a não ser entre Deus e o ego. Os sistemas de pensamento só podem ser verdadeiros ou falsos, e todos os seus atributos vêm apenas do que eles são. Texto capítulo 17. Citação. Escolhemos o céu ao acordarmos e passamos 5 minutos nos assegurando de que fizemos a única escolha sã. Comentário. Você não faz a escolha pelo céu, conforme acorda, abrindo seus olhos e dizendo, abre aspas, eu amo você, Jesus, esteja comigo o dia todo, fecha aspas. Não há nada errado em fazer isso se você for uma criancinha, mas você não vai crescer até a maturidade espiritual dessa forma. E a meta de Jesus para seus irmãos mais novos é que eles superem sua necessidade dele. Citação. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será, finalmente, absorver-te da necessidade de um professor. Texto capítulo 4. Comentário.
Uma escolha significativa pelo céu, conforme você acorda, é pedir a ajuda de Jesus para se lembrar, com tanta frequência quanto puder, de que o mundo é uma sala de aula e que você o quer como seu professor para lhe mostrar que sua resposta ao que está fora vem de uma decisão que você tomou dentro de si. Isso o transforma em um aprendiz feliz, quer você pense estar aprendendo ou não as lições. Se você mantiver em mente que essa é uma sala de aula, vai aprender. De outra forma, também poderia apenas continuar na cama. Quer as lições de seus relacionamentos sejam dolorosas ou não, você ficará alegre por causa da meta que você aceitou para eles. Assim, nossa sã decisão, refletindo nossa decisão pelo céu, reside em escolher o professor que vai nos levar até lá. Qualquer outra decisão não faz sentido e é insana. Reconhecemos que estamos fazendo uma escolha consciente entre o que tem existência e o que nada tem, a não ser uma aparência de verdade. Comentário. Aqui, Jesus usa uma existência como um sinônimo para ser. No entanto, ele faz uma clara distinção entre as duas. A primeira relacionada ao ego e a última denotando verdade e espírito. Texto, capítulo 4. Mas a métrica dessa sentença pediria uma palavra de 3 sílabas. O ponto é que nós fazemos uma escolha consciente sobre o reflexo da verdadeira existência, ou ser, escolhendo o professor que vai nos levar para a nossa realidade como Cristo. Assim, escolhemos Jesus, que desfaz nosso ser ilusório de especialismo. Citação. O seu pseudo-ser, ao ser trazido ao que é real, mostra-se inconsistente e transparente na luz. Agora, ele não contém nenhum terror, pois o que foi feito para ser enorme, vingativo, impiedoso, por estar cheio de ódio, exige a obscuridade para que o medo possa ser investido nele. Agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial. Comentário. Para que eu fique transtornado ou ansioso em relação a qualquer coisa nesse mundo, tenho que ter esquecido a fonte da minha dor, o significado aqui de obscuridade. O que estabelece a monstruosidade do sistema de pensamento do ego, gigantesco em seu escopo e repleto de poder de trazer prazer ou dor, é minha inconsciência, que é mantida no lugar pela costura mais frágil, minha escolha em acreditar na ilusão. A seguinte passagem, contrastando o medo do ego com o poder do relacionamento perdoado, ilustra de forma inteligente a declaração acima com um aceno agradecido a, entre aspas, o rato que ruge, de Peter Sellers. Citação. Como é fraco o medo, como é pequeno e sem significado, como é insignificante diante da força quieta daqueles a quem o amor uniu. Esse é o teu, entre aspas, inimigo, um camundongo assustado que quer atacar o universo. Qual é a probabilidade de ter algum sucesso? Pode ser difícil desconsiderar seus gritinhos débeis que falam da sua onipotência e querem afogar o hino de louvor ao seu Criador, que todos os corações através do universo cantam para sempre como um só? Qual deles é o mais forte? Esse ratinho ou tudo aquilo que Deus criou? Tu e teu irmão não estáis unidos por esse camundongo, mas pela vontade de Deus. E é possível que um rato traia a quem Deus uniu? Texto, capítulo 22. Comentário. Para conhecer a fraqueza do, entre aspas, camundongo, precisamos primeiro ver seu pseudo-ser pelo que é. A luz do amor do nosso professor nos capacita a ver a luz brilhando além dos finos véus do medo. Citação.
agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial. Comentário. Esse reconhecimento acontece quando você deixa seu novo professor instruí-lo a compreender que suas percepções são simplesmente sombras de um, entre aspas, equívoco tolo e trivial. Isso não pode ser feito quando você tem um investimento em preservar sua identidade como você a estabeleceu. Você precisa ver a infelicidade que tal investimento trouxe a você. Lembre-se de que Jesus é um teorista sábio, ensinando-nos a condicionarmos a nós mesmos a associarmos a dor com o ego e a alegria com ele. Assim, precisamos estar cientes de que preservar nosso especialismo não vai nos tornar felizes, mas escolher o seu amor vai. Citação. Antes de fecharmos os olhos para dormir essa noite, reafirmamos a escolha que temos feito a cada hora do dia. Comentário. Jesus está nos pedindo para praticarmos mais do que uma vez pela manhã e de novo à noite. Precisamos nos lembrar com a frequência que pudermos durante o dia todo do nosso novo professor, que vai nos ajudar a decidir por Deus. Citação. E agora, damos os últimos 5 minutos do nosso dia à decisão com a qual acordamos. A cada hora que passou, declaramos mais uma vez a nossa escolha num breve momento de quietude dedicado a manter a sanidade. E finalmente encerramos o dia com isso, reconhecendo que só escolhemos o que queremos. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente, pois é a única coisa que eu quero. Comentário. Se você for sincero sobre querer o céu, precisa ser igualmente sincero sobre escolher os meios que vão levá-lo até lá. As lições de perdão que nossas vidas diárias nos oferecem quando escolhemos o Espírito Santo. Se você for sério sobre um curso em milagres, e o tema dessa lição de escolher o céu, vai precisar ser sério em relação a tomar a estrada que vai levá-lo até lá. Assim você vai lutar para se lembrar do seu propósito de despertar durante o dia todo e, de novo, antes de fechar seus olhos à noite, vendo sua vida como uma sala de aula com um professor que vai instruí-lo em relação ao seu significado apropriado, refletindo de volta para você uma decisão que a mente tomou pelo ego, uma decisão que você agora alegremente corrige. Sua decisão pelo céu se torna os meios de lhe dar a única alegria que você quer, despertar do sonho do ego e voltar para casa.